Sou Silva! E aquela? Olha, hoje nós vamos ver um pouco do que? Curiosidades curiosas. Curiosidades curiosas. Eu montei uma playlist aqui chamada Curiosidades Curiosas, sabia? Sério? Sério. Curiosidades curiosas. No final do vídeo vai aparecer a playlist com todas as curiosidades que a gente vê, tanto o canal Pipa quanto Fala Sério. Então, se você quiser ver curiosidades curiosas, Legal. na nossa playlist Curiosidades Curiosas, você pode encontrar curiosidades curiosas. Bacana. A playlist é autoexplicativa. Contos infantis estranhos que você não vai acreditar que são reais. E se tiver a oportunidade aqui, a gente conversa um pouco, eu conto as minhas histórias, que eu sei que vocês gostam aí nos comentários depois. Eu leio os comentários. Histórias de curiosidades curiosas? É, exatamente. Então vamos lá? Vamos lá. Bora. Os livros infantis geralmente são repletos de personagens fantásticos. Mas criança aqui também tá foda. Tá vendo o bagulho ao contrário? Os livros infantis. A criança, é foda. Tá indo de cabeça pra baixo. Aí. Geralmente são Olha repletos lá, de e tá de cabeça pra baixo mesmo, velho. personagens Pô, fantásticos. cara. Aí é foda, mano. É esse o ensino que a gente tá dando pras crianças do mundo? Não, então tá ótimo, que elas estão conseguindo ler de cabeça pra baixo. Porque elas estão no lê de Japão, cabeça né? pra baixo? Quando eu era criança eu achava que era assim, sabia? Sério? Juro. Que doideira. Quando eu era criança, eu achava que sempre teria uma pessoa fazendo exatamente o que eu tô fazendo em outro lugar do mundo. E eu também pensava que só existe aonde eu tô, onde eu não tô não existe. E eu pensava que também eu poderia ser o sonho de uma pessoa idosa que tá em coma. São 3 coisas que eu pensava muito quando eu era criança. Eu tô falando sério. Eu pensava muito nisso, muito Não, mesmo. o resto tudo bem, mas pensar que você era o sonho de uma pessoa idosa. Que tava em coma. Como você chegou nisso? Quando eu era criança. Eu pensei, e se eu não existo? E se eu for uma pessoa idosa que tô em coma? E tudo que eu tô fazendo aqui, na verdade, não sou eu. Sou o sonho de uma pessoa idosa. Gente, que infância foi essa? Eu era muito pensava em sozinho. comer terra. Eu era muito sozinho. Não tinha terra pra comer. Não tinha. Vamos lá. Em aventuras Meu incríveis. Deus. Tudo para ensinar as crianças lições maravilhosas sobre a vida. Mas às vezes, uma história infantil clássica pode parecer muito estranha. Ou Sim. até mesmo um pouco perturbadora. Como Porra. contos de fadas com origem. Vou falar, ó, tinha um rolê que passava na cultura antigamente, não sei se ainda passa, porque a cultura sempre tem, que se chamava Contos de Fada. Só que era tipo um teatro e era assustador. Ah, eu acho que eu sei qual é. É assustador, mas passava. Super bizarras e velhas histórias de advertência que levam as punições longe demais. Você já está Tá. confortável? Então Tamo, vem comigo dar confortável. uma olhada nos contos infantis mais Deixa o like sombrios, se vocês gostam disso, desconfortáveis gente. e chocantes que você não vai acreditar que são reais. Beleza, vamos Oh my nessa. god. Ah, eu gosto desses vídeos. A garota que se transformou em um menino de verdade. Para os pais em 1800, nada era mais Caraca, aterrorizante os caras do que ter animaram a uma foto. garotinha que não queria agir como uma garotinha. E foi isso que levou à Ok. criação de Little Miss Consequence, em 1880. É um livro destinado a meninas, cheio de histórias de advertências sobre maus modos, como a garota que se transformou em um garoto de verdade. Esse título pode parecer bem autoexplicativo, mas a história, entre alguns detalhes realmente perturbadores. Ele fala sobre a filha de um conde, que realmente não quer agir como uma jovem formal e adequada. Então, em vez de aprender bordados chatos, ela sai para andar de trenó, subir em árvores e jogar bola com os garotos. Isso não soa bem como um grande problema, mas como punição por suas ações de menino, ela misteriosamente começa a aparecer e soar comum. Sua voz fica rouca, seu físico masculino, até que um dia ela de repente se transforma em um garoto de verdade, até dentro das calças. Eu não sou médico, mas tenho certeza que não é bem assim que funciona. Mas a história não termina por aqui. Após a transformação, seus pais mortificados pagam o capitão de um navio para aceitar ela como marinheiro, e ela é enviada para o mar para nunca mais ser vista. Caraca! Isso foi escrito Deus! para tentar impedir as meninas de agirem como meninos, mas Meu agora parece Deus, uma história que trágica porra de é pais essa? ruins. Outside Credo, Over Meu There. Deus, Maurice cara. Sendak era um autor adorado por escrever e ilustrar livros infantis oníricos, como Where the Wild Things Are e também In the Night Kitchen. Mas a sua história em Outside Over There era menos como um sonho e mais como um pesadelo. Ida, nossa jovem heroína, é deixada em casa para cuidar de sua irmãzinha, mas enquanto ela toca sua trombeta, goblins malvados e sem rosto se infiltram e roubam um bebê, deixando um substituto aterrorizante feito de gelo em seu berço. E se você achava que a cara Caraca! daquela coisa era angustiante o suficiente, pode acreditar que fica pior. Mais tarde, quando Ida pega a criança gelada derrete horrivelmente em seus dedos. Apesar de estar traumatizada, Ida sai corajosamente para resgatar a sua irmã e acaba trazendo ela para casa de novo. Nada como uma história clássica de captura de bebê para colocar uma criança para dormir.
Meu Rebeca, Deus. que bateu as E o portas bebê por de gelo diversão morreu. e pereceu miseravelmente. Ele não era um Todos bebê de nós já verdade. batemos Ah, uma era só porta, um pelo menos. gelo mesmo. Eu achava que era um bebê de gelo. Não, um ele bebê era- de gelo. Era uma escultura de gelo. Tio, o bicho morreu, bebê Vamos lá. de Mas gelo. na vida, Mas, seja pô, por porque atos, tem por Goblin obsessão na ou apenas para história. assustar Sim. alguém. Mas de acordo com Cautionary Tales for Children, de Hilary Belloc, publicada em 1907, bater uma porta poderia ser a última coisa que você faria. O conto poético de Rebecca que bateu as portas por diversão e pereceu miseravelmente é um título que, terrivelmente, não deixa muito para a imaginação. Rebecca era uma criança mimada, que gostava de bater as portas para assustar o tio. Mas um dia, ela bateu uma porta que tinha um busto de mármore pesado acima. Como você pode imaginar, o busto caiu. E como a história diz, ela o derrubou. Simples assim. A história corta, então, morbidamente para o seu funeral, onde o pastor usa sua morte trágica como um aviso para todas as crianças que apareceram para lamentar por sua amiga. Quer dizer, eles realmente deveriam estar culpando a criança ou o inconsequente que colocou aquele busto pesado de mármore em cima de uma porta. Que eu ia pensar se fosse criança? Não tem estátua, tô safe. Em primeiro lugar. Exatamente. Bem, se você não quer acabar como Rebeca, em vez de Essa bater cena é boa. portas, você pode bater nos botões de curtir e se inscrever. Posso garantir que não importa o quão forte você Isso aperte, aí. nenhum busto de mármore vai cair na sua cabeça. Agora, Exatamente. que história estranha temos a seguir? A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, que a maioria das crianças conhece e ama, é a adorável adaptação cinematográfica da Disney, feita em 1989. Segue a história de uma jovem sereia que se apaixona por um príncipe humano. Desesperada para estar com ele, ela deixa sua família e faz um acordo com uma malvada bruxa do mar, trocando sua voz por um par de pernas humanas. Entre provações e tribulações, os dois acabam se apaixonando, se casam e vivem felizes Chato para sempre. pra caralho. No entanto, a Disney perdeu alguns detalhes importantes da A única história coisa original boa é o e linguado. angustiante em que se baseia, Quê? que foi escrita pelo autor A única infantil. coisa boa no Pequena Sereia é o Linguado e o Sebastian. Que são os dois. Ah, eu gosto da Pequena Sereia. Tudo bem. Então tá bom. Tio dinamarquês Hans Christian Andersen, em 1837. Para começar, antes que a sereia troque sua voz por suas pernas, ela foi avisada que cada passo que ela vai dar será pura agonia. Na verdade, o livro brutalmente descreve isso como andar sobre facas. Mas isso não é Meu tudo. Mesmo que o Deus. príncipe se apaixone por ela, ele é cruelmente forçado a um casamento arranjado com outra garota. Com o É coração verdade, eles não partido e em ficam constante dor, juntos. as irmãs de sereia então saem da água, tendo trocado todos os seus cabelos com a bruxa por uma faca mágica. Você consegue adivinhar o que ela tem a ver com a faca para quebrar o feitiço? Se você pensou assassinar o amor da vida dela enquanto ele está deitado em sua cama conjugal, você está completamente certo. Mas ela simplesmente não consegue fazer isso. E ao invés disso, ela se joga Ela no vira oceano bolha, e né? inexplicavelmente se dissolve na hora na espuma do mar. Portanto, É. não há amor Ah. verdadeiro e nem felizes para sempre. E ela vira as bolhas que aparecem na praia. Isso. Aquela bolha da coisa. Ah, ela vira bolha. É isso que acontece. Ah, eu acho que Ela essa vira deve bolha. ser o conto pra explicar porque tem aquelas bolhas, entendeu? Ah, pode É ser. a sereia que virou as bolhas e tal. Apenas um funeral barato e eficiente. Talvez Hans Christian Andersen devesse ter chamado essa história de A Pequena Sereia aprende que a vida não é justa. A Menina dos Fósforos. Parece que escrever uma história trágica sobre uma jovem que encontra o seu fim não foi o suficiente para Hans Christian Andersen. Então ele escreveu outra, chamada The Little Match Girl. É sobre uma criança que é tão pobre que vende fósforos para estranhos na rua, em uma véspera de ano novo com neve. Mas está tão frio que ela começa a acendê-los um por um para se manter aquecida. No brilho das chamas, ela de repente experimenta alucinações vívidas, onde vê uma grande celebração natalina, uma árvore de Natal e até o rosto de sua falecida avó. Sem pensar, ela começa a queimar todos os fósforos para evitar que sua avó desapareça. E na manhã seguinte, estranhos encontram a garota congelada na rua, com um sorriso no rosto. Caramba, nada como uma história de ninar baseada na pobreza e hipotermia para dar bons sonhos aos seus filhos. Meu Deus! Mas o que o cara tinha. Meu Oi! Deus! Oxi! O que o cara queria dizer com essa história? Qual a moral? Você vai morrer de frio, é isso? A moral da Meu história é Deus, essa. que horrível. A Cinderela Não seja é outro filme da pobre, Disney muito amado, exatamente. sobre uma princesa que encontra o seu príncipe com a ajuda de animais falantes, uma fada madrinha extravagante e um par de pés realmente pequenos. Mas a história original em que se baseia não é um conto de fadas muito familiar. Veja bem, os irmãos Grimm colocaram a história no papel pela primeira vez em 1812, sob o nome de Aschenputtel. Essa dupla alemã produziu uma variedade de contos de fadas, que eram Puttel? o contrário da Disney em quase todos os sentidos. Para começar, em Aschenputtel não há
madrinhas mágicas fazendo papti-pupti. Em vez disso, a heroína tem uma árvore mágica que ela cultivou no túmulo de sua mãe, regando com suas lágrimas. A árvore fornece tudo que ela precisa, mas isso ainda é insanamente deprimente. Mas ainda fica pior. Na história da Disney, o príncipe tenta encontrar Cinderela, fazendo com que todas as donzelas da Terra experimentem um sapato que ela deixou para trás em um baile. No entanto, a madrasta cruel de Cinderela a tranca para que uma de suas duas filhas possa ser escolhida. Por mais que tentem, o sapato não serve, e Cinderela vence. Mas em Aschenputtel, essa cena fica muito pior. Para fazer o pé caber no sapato minúsculo, a primeira meia-irmã corta o dedão do pé. Mas ao ver o estado mutilado de seu pé, o príncipe percebe que não é ela. Assim, o sapato é apresentado à segunda meia-irmã, que corta o calcanhar para ajustar ao pé. No entanto, sua estratégia também não funciona. Eventualmente, os pequenos pés de Aschenputtel encaixam no sapato e ela parte para o pôr do sol com o príncipe encantado. Mas a brutalidade não para por aí. No dia de seu casamento, as meia-irmãs fingem bondade com ela para ficar ao lado da futura princesa. Mas enquanto elas estão andando pelo corredor, elas têm os seus olhos bicados por pombos furiosos por toda sua maldade. Caramba, não é de admirar que a Disney tenha mudado algumas coisinhas. O Estranho Banquete. Os irmãos Grimm não escreveram apenas histórias estranhas sobre princesas, embora seu conto de The Strange Feast seja tão estranho que vai deixar você realmente confuso. Nele há duas salsichas, uma de gangue e uma de fígado, que são amigas. A salsicha de sangue convida a salsicha de fígado para jantar, mas quando a salsicha de fígado chega, ela vê algumas coisas perturbadoras nas escadas, como uma vassoura e uma pá lutando, e um macaco ferido. Ela pergunta à salsicha de sangue o que está acontecendo, mas ela ignora e vai preparar a refeição. De repente, a salsicha de fígado ouve uma voz dizendo que ela está em uma armadilha e que deve escapar. Ela foge rapidamente, mas quando se vira, vê a salsicha de sangue com uma faca afiada gritando: "Se eu tivesse pegado você, eu teria acabado com você." Por mais alucinante que essa história tenha sido, não sei qual parte mais me confundiu: as salsichas antropomorfizadas ou a sugestão de canibalismo de salsichas. Struwwelpeter. Você pode pensar que os irmãos Grimm ganharam o prêmio de contos infantis mais sinistros, mas há outro autor alemão que poderia facilmente reivindicar esse título. Heinrich Hoffmann foi um médico que escreveu muitos contos morais para crianças no século XIX, mas suas histórias mais famosas de longe foram as de seu livro Struwwelpeter. Em português é conhecido como João Felpudo, e quando você olha para a ilustração da capa, você pode ver o porquê. Mas as histórias alegres e as imagens divertidas que esse livro promete são na verdade terríveis lições de etiqueta. A história é de um menino que nunca tomava banho, não cortava as unhas e nem penteava o cabelo. Mas a punição por sua aparência desleixada foi realmente cruel. Ninguém ao redor amava ele. Acho que isso ajudou as mães alemãs a convencer os seus filhos a tomar banho, mas a ameaça da solidão eterna era realmente necessária. Então, crianças, certifiquem-se de ter uma boa higiene pessoal. Eu não entendi. Para sempre. Boa noite. É para as crianças cuidar. Tá, não, isso eu entendi, só que, tipo, a história eu não entendi. Peter de Hoffmann é o pequeno chupa-polegar, que é, sem dúvida, o conto mais Ele conta sobre... Eu achei que ia ser outra coisa. Não, ainda bem. Aqui no Brasil temos outras lendas. Várias lendas. Dele parece um bambu. Esse aí é o comedor, eu tenho né? medo. Que apesar dos pedidos de sua mãe, não para de chupar o dedo. Ela avisa que uma figura aterrorizante chamada o Alfaiate Alto vai vir cortar os seus polegares se ele não parar, mas ele não escuta. Então a figura desengonçada desse alfaiate alto aparece com uma tesoura terrivelmente grande e cumpre a promessa de sua mãe cortando os polegares da criança. Você porra pensaria que é sua mãe essa? estaria perturbada, considerando que um homem aterrorizante acabou de agredir o seu filho. Mas não, ela efetivamente diz que Conrad conseguiu o que merecia no final. Esse conto aterrorizante foi claramente projetado para assustar crianças e fazê-las repensarem seus hábitos de chupar o dedo no século XIX. Mas é tão horrível Olha para os o padrões trauma. modernos que serviu de inspiração para o perturbador filme gótico de Tim Burton, Edward Nossa. Mãos de Tesoura. Embora eu não chuparia polegares se os meus fossem desse jeito. O Bebê Chorão. Agora, Hoffmann não escreveu apenas histórias morais mórbidas para um público alemão. O seu livro, Slovenly Betsy, foi comercializado nos Estados Unidos como o Struwwelpeter americano. E, infelizmente, para as crianças americanas, foi tão horrível quanto. A história foi escrita sobre uma jovem que simplesmente não parava de chorar. Sua mãe brigou com ela por chorar sem necessidade e avisou que se ela continuasse, iria ficar cega. Isso parece bem questionável. Compreensivelmente chateada Bora criar com as palavras trauma aí. de sua mãe, a garota continua chorando, até perceber que sua visão está de fato piorando. Assustada e confusa, ela fica ainda mais chateada. Mas de repente ela percebe que não são lágrimas escorrendo de seus olhos, e sim os seus próprios olhos. Ela acaba chorando seus próprios olhos para fora. Bem, a história termina com Hoffmann dizendo às crianças para tentarem ser alegres o dia todo e não chorar. Isso mesmo, crianças. Engula essa tristeza e abra um sorriso, ou seus olhos vão escorrer para fora.
Meu Deus, Anne, a cara. garota orgulhosa. Outra história horrenda de Hoffman, de Sloven porra é Lacey, essa? que Traumas. segue essa garota de aparência infeliz, chamada Phoebe Ann. Embora com essas proporções de cabeça, ela parece mais um cogumelo presunçoso do que uma jovem. De qualquer forma, o suposto pecado de Phoebe Ann é ter muito orgulho. Ela fica de nariz empinado o tempo todo, pensando que é melhor Eita! Se deu uma piscadinha aí, é por quê? Porque a gente teve que pegar ração pra Nami, Exatamente. que chegou. Mas Vamos vamos continuar. Segue o Comenta. baile. presunçoso do que uma jovem. De qualquer forma, o suposto pecado de Phoebe Ann é ter muito orgulho. Ela fica de nariz empinado o tempo todo, pensando que é melhor que todos ao seu redor, tanto que nem olha pro chão. Mas ela também mantém a cabeça tão erguida que começa a esticar demais o pescoço, até Meu que ela fica Deus, parecendo não. uma girafa. E mesmo assim, Não. ela não olha pra baixo. Isso até que seu pescoço fica fraco demais para sustentar a cabeça, e ela é forçada a empurrar sua cabeça em uma carroça pelo resto de sua vida. Eu não sou um Meu cientista, mas Deus. tenho quase certeza de que apenas manter a cabeça erguida não faz seu pescoço esticar. Meu Cara, Deus. A galera gostava de mentir bastante pras crianças, né? Com certeza. Você mentiria sobre Papai Noel existir? Ai, mas a história do Papai Noel é legal. Qual é a história do Papai Noel? Não sei. É um velhinho que vem e dá presente. Você não- Eu gostava do Papai Noel. Eu vou falar uma ficava coisa. acordado toda noite de Natal esperando o Papai Noel chegar Eu e eu nunca- nunca via ele. Acreditei em Papai Noel. Porque nunca me foi me falado. Claro, A meu gente filho, não tinha dinheiro. olha o nível que era a sua cabeça. Você achava que você era um sonho de um idoso em coma. É claro que você ia questionar a existência do Papai Noel. Que criança Pequena pensa as comilona. coisas que o Lanches e Silvio refeições não pensava. saudáveis são hábitos muito difíceis de largar. Mas se você acha difícil largar os lanches, deve simpatizar com a pobre garota de mais de um conto sinistro de Hoffman. Em uma história chamada Pequena Comilona, há uma jovem chamada Mary que simplesmente não consegue parar de comer. Ela rouba comida da despensa de manhã, ao meio-dia e à noite. E mesmo sendo repreendida por sua mãe, ela simplesmente não consegue parar de comer. Meu Até que um Deus. dia, ela avista algumas colmeias e tem a brilhante ideia de enfiar a mão e colher um delicioso mel. Aparentemente, ninguém ensinou Mary que mexer com abelhas é uma péssima ideia. E na hora, ela é cercada por toda a colmeia. Picada da cabeça aos pés, ela fica de cama por semanas. E num movimento estranhamente cruel de seus pais, só é alimentada com remédios. Mas parece que isso acabou com sua necessidade constante de comer, o que significa que ela estava curada. Embora curada possa ser a palavra errada aqui, que tal traumatizada ou cicatrizada pro resto da vida. A Fita Verde. Essa história está dentro de um livro infantil que se traduz como Em um Quarto Escuro, Bem Escuro e Outras Histórias Assustadoras, de Alvin Schwartz. E Isso- claro que isso não soa isso nada é ameaçador. infantil? A história começa inocentemente Então? com uma garotinha chamada Jenny, que faz amizade com um garoto chamado Alfred. Ele percebe que Jenny sempre usa uma fita verde em volta do pescoço, e quando ele pergunta por que a usa, ela responde enigmaticamente: Algum dia eu vou te dizer. Os dois crescem, Ai, se meu apaixonam Deus. e se casam, mas A cabeça dela vai cair. apesar do questionamento constante de Alfred, Jenny nunca revela por que ela usa a fita. Isso é, até um dia, quando ela fica muito, muito doente e é informada pelo médico que está morrendo. É um lindo tema para um livro infantil, é claro. Então, ela chama Alfred para o seu lado e diz que ele pode finalmente desatar a fita. Mas quando ele faz isso, a cabeça de sua esposa cai no chão. Acontece que ele foi casado com um zumbi sem cabeça todos esses anos. Em primeiro lugar, que sacanagem. Jenny, você enganou Alfred para que ele se casasse com um zumbi. Isso é horrível. E quanto a Alfred, como ele nunca percebeu que a cabeça de sua esposa estava solta. Se estava sendo presa apenas por uma fita, certamente ele deve ter visto ela ajustar alguma vez. Ele Pô, mas o zumbi ele cresceu. O zumbi o quê? Ele cresceu. Era uma criança zumbi que virou uma adulta zumbi. Ah, mano. realmente É nunca notou isso. isso. Ou talvez ele apenas curtia esse tipo de coisa. Quê? Que? Muitos de vocês devem conhecer Coraline como um filme de fantasia lançado em 2009, mas essa história na verdade começou como um livro infantil escrito por Neil Neil Gaiman. Gaiman, um autor conhecido por sua escrita aterrorizante. E mesmo sendo um livro infantil, Coraline não é exceção a isso. Para quem não conhece a história, apresenta uma jovem chamada Coraline, que se muda para uma nova casa com sua família, onde encontra uma misteriosa e minúscula porta. Isso Esse a era leva meu para um sonho de universo criança. paralelo, Hã? onde a comida Esse era meu é sonho de incrível, criança. os adultos prestam atenção nela. E Achar ela uma porta secreta que essencialmente me tem levava tudo que pro poderia querer. universo. A única diferença perturbadora é que todas as pessoas nesse mundo têm botões no lugar dos olhos, mas por algum motivo isso não incomoda ela. Isso é, até que ela descobre o preço que deve pagar para permanecer nesse mundo. Ela também tem que costurar botões nos olhos, credo. E quando ela se recusa, como qualquer um em sã consciência faria, ela é sequestrada e presa com os fantasmas de 3 crianças de olhos de botão, que uma vez aceitaram um acordo. Acontece que o principal vilão, chamado Beldam, rapidamente se cansa das crianças que prende,
deixando elas morrendo de fome. Mas Coraline eventualmente vence ele e escapa, perdendo sua mão direita no processo. Agora, eu não sou contra histórias infantis de Isso parece muito aquele bagulho No final não, do Play... Pop Playtime, essa Playtime. mão, é verdade. terror, mas Mano, a nunca assisti quantidade de Coraline. mutilação nesse Nunca? conto é terror- Nunca Vamos ver? assisti. Nunca assisti. Não? É um terrorzinho meio gostoso de assistir. Não? É muito bom. aterrorizante. E além disso, acho que acabei de desenvolver um medo Like. profundo de Deixa o botões. like, gente. Goosebumps. Muitas crianças dos anos 90 vão se lembrar dessa série aterrorizante. Ela foi criada em 1992 pelo autor infantil R.L. Stein, mas o seu império de terror familiar continha alguns contos realmente questionáveis. Vamos começar com Night of the Living Dummy, que conta sobre 2 bonecos de ventríloco velhos e assustadores, que são pegos por um par de garotas gêmeas. Enquanto as gêmeas discutem sobre quem é a melhor ventríloca, um dos bonecos ganha vida, mas ele afirma que as 2 meninas agora são suas escravas e tenta sufocar o Deus. cachorro da família, como se os fantoches já não dessem Deus. medo o suficiente. A garota eventualmente o destrói, mas para um livro infantil, as conotações sinistras de escravidão e crueldade animal são bastante perturbadoras para qualquer idade. Embora Ok. vários outros livros de Goosebumps levem o horror a profundidades muito mais estranhas, como o sinistro Bad Hair Day. Ele conta a história de um garoto que quer aprender mágica. Então, ele rouba uma caixa de truques de seu mágico favorito. Mas, para seu horror, ele por acidente transforma sua irmã em um coelho. Envergonhado, ele procura o mágico para resolver as coisas, mas descobre que o verdadeiro mago é um coelho falante que foi amaldiçoado por um feiticeiro há muito tempo. O coelho então oferece ao garoto a chance de estar em seu novo ato, mas quando o garoto ele é aceita, você transformado. consegue adivinhar o que acontece? Sim, ele também se transforma em um coelho branco e fofo. Pessoalmente, não vejo o que há de tão aterrorizante em ser transformado em um coelho, a menos que você seja alérgico a cenouras. Mas tudo fica ainda mais estranho e pegajoso no livro Cuidado com a Manteiga de Amendoim Roxa. Nele, você, leitor, está brincando de esconde-esconde quando fica com fome e decide lanchar uma gosma estranha e roxa que encontrou em uma geladeira velha. Mas o lodo estranho de repente te encolhe, e você tem a escolha de ficar trancada na caixa de gelo, ou ser jogada no vaso sanitário, ou lutar contra um grande rato. Eu acho que eu iria escolher a opção de lutar contra o rato. E você? De alguma forma, a série fica ainda mais pegajosa na saga Monster Blood. Esses livros seguem a trilha maligna de um lodo espesso, que consome tudo em seu caminho, incluindo pessoas e animais. Ele também tem o poder de transformar animais como hamsters em capangas ferozes do tamanho de gorilas, e até se transforma em uma super arma militar aquática que se multiplica quando exposta à água. Caramba, eu que não gostaria de estar sentado doido. naquele vaso quando eles atacassem. Mas o melhor de tudo na série Goosebumps tem que ser a maldição de Camp Cold Lake, ainda mais com essa arte de capa perturbadora. Ela conta sobre uma jovem que Esse tá odeia seu tranquilo. acampamento Os outros de verão, me colocam mais medo principalmente que porque esses tem aí. alguém observando e perseguindo cada movimento seu. Um por um, seus companheiros de acampamento encontram destinos terríveis e fatais, até que um dia acontece com ela também. Como se já não fosse difícil tentar levar as crianças pro acampamento. Histórias assustadoras para contar no escuro. Quase uma década antes de Goosebumps começar a atormentar crianças com bonecos aterrorizantes e uma gosma roxa misteriosa, Saiu Alvin Schwartz escreveu Uma série, né? Do que? Histórias assustadoras para se contar no escuro. Eu acho que saiu uma série com esse título. Nunca ouvi falar, não. um livro infantil que fez até adultos chorarem por suas mamães. Scary Stories to Tell in the Dark. É uma coleção de mas tão falando que 82 saiu contos realmente aterrorizantes, que você pode A dizer produção. apenas olhando para a capa. Tudo foi alimentado pelas ilustrações medonhas de Stephen Gammell, que foram inesquecíveis, como um pesadelo, tipo as da clássica e enervante história de Harold. Começa com dois fazendeiros construindo inocentemente 2019. um espantalho, que eles chamam de Harold, mas eles começam a usar como uma válvula de escape para sua raiva. Eles fazem coisas horríveis com o espantalho. Embora sem o conhecimento deles, Harold acaba se transformando em um ser humano muito vingativo. E qual é a sua vingança? Bom, ele despela os agricultores e deixa eles assando no sol, é claro. Embora se você acha que isso foi horrível, não é nada comparado com a The Haunted House. Essa história começa com um pregador passando uma noite em uma casa, onde ninguém nunca ficou, porque é supostamente assombrada. Ele começa a ouvir passos quando, de repente, esse fantasma abatido de uma mulher chega e quase assusta ele até a morte. Tá, eu não vou estragar o final pra vocês. E não posso mentir que depois de ver isso, estou com muito medo de terminar a história. Com essas ilustrações, esses contos são perturbadores para ler de dia. Imagina só no escuro. E aí, até qual porque desses não dá pra livros ler à você- noite, né? O que é aquilo ali? Quer dizer, até porque não dá pra ler no escuro. Que Só é isso aqui? coisas mais estranhas que os atletas fazem. Meu Deus, tá. Que isso, mano? O que é isso? Maneiras assustadoras que os governos controlam o seu cu? Não, imagina. Caraca, do nada.
É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Vê aí a playlist Curiosidades Curiosas que vai aparecer no final. Até o próximo vídeo e Tchau. tchau.